Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa força que está, bem, em tudo. Da tela que ilumina esse nosso papo até o jeito como o nosso cérebro funciona. É uma força que literalmente molda o mundo em que a gente vive. Então, bora desvendar os segredos da eletricidade. Acredita que tudo começou mais de 2.500 anos atrás? Foi com uma coisa bem simples, pura curiosidade. Lá na Grécia Antiga, um filósofo, Tales de Mileto, percebeu uma coisa estranha. Quando ele esfregava um pedaço de âmbar, que é tipo uma resina de árvore fossilizada, ele conseguia fazer pedacinhos de folha e poeira grudarem nele. Ele batizou esse poder meio mágico de elétron. Mal sabia ele, né, que essa observação boba ia ser o comecinho de uma jornada que mudaria o mundo para sempre. Então, o nosso roteiro hoje vai ser bem eletrizante. A gente vai começar com a faísca da descoberta, lá no começo de tudo. Depois, vamos dar um mergulho no mundo invisível do átomo. Na sequência, vamos entender as 3 formas de eletrizar as coisas, ver a fúria da natureza nos raios e, claro, terminar falando sobre segurança, porque com alta voltagem não se brinca. Bora lá? Ok, então primeira parte. A faísca da descoberta. Vamos ver como a gente saiu de uma resina de árvore atraindo poeira para iluminar cidades inteiras. É uma história cheia de gente genial. Olha, a jornada foi longa, viu? Depois do Thales, a gente dá um pulo de séculos lá para 1752. É quando Benjamin Franklin faz aquele experimento famoso da pipa na tempestade e prova que raio é eletricidade, pura e simples. Aí, em 1800, o Alessandro Volta inventa a primeira pilha. Pensa só, a primeira fonte de energia que dava para carregar. Depois, em 1879, Thomas Edison ilumina o mundo com a lâmpada comercial. E logo em seguida, nos anos 1880, vem o gênio Nikola Tesla e vira o jogo com a corrente alternada. É basicamente o sistema que a gente usa até hoje para ligar tudo em casa. Uma revolução que, na verdade, nunca parou. Certo. Mas o que exatamente essa galera toda estava manipulando? Para entender isso de verdade, a gente precisa olhar para algo minúsculo, mas minúsculo mesmo. A chave de tudo está lá, no mundo invisível do átomo. E no centro de tudo isso que a gente está falando está ele, o átomo. Para facilitar, dá para pensar nele como se fosse um mini sistema solar. Bem no meio tem um núcleo, onde ficam os prótons, com carga positiva, e os nêutrons, que não têm carga. E aí, girando em volta, como se fossem planetas, estão os elétrons, com a carga negativa. É o movimento, a dança desses elétrons pequenininhos, que cria tudo que a gente conhece como eletricidade. Normalmente, sabe, a maioria das coisas ao nosso redor é eletricamente neutra. O que isso quer dizer? Simples. Que o número de prótons, as cargas positivas, é igualzinho ao número de elétrons, as negativas. Uma coisa anula a outra. O equilíbrio é perfeito. A mágica toda começa quando esse equilíbrio, por algum motivo, é quebrado. E como é que a gente quebra esse equilíbrio? Como fazemos os elétrons saírem do lugar deles? Bom, existem basicamente 3 jeitos de fazer isso, ou seja, 3 formas de eletrizar alguma coisa. A primeira delas é a eletrização por atrito. Lembra do Tales de Mileto com o âmbar? Foi exatamente isso que ele fez. Quando a gente esfrega 2 materiais diferentes um no outro, um deles pode acabar roubando elétrons do outro. Aí quem roubou fica com elétrons a mais, com carga negativa. E quem perdeu fica com falta de elétrons, com carga positiva. E olha só um exemplo clássico disso em ação. Se a gente esfrega um bastão de vidro num pedaço de lã, o vidro perde elétrons para a lã. Mas por quê? É que existe uma espécie de ranking dos materiais chamado série triboelétrica, que mostra quem tem mais tendência a doar e quem tem mais tendência a receber elétrons. Nessa lista, o vidro é um doador nato e a lã adora receber. O resultado, o vidro fica positivo e a lã negativa. É pura química, no fundo. Vamos para a segunda forma, que é bem mais direta. Eletrização por contato. O nome já diz tudo, né? Aqui é só encostar. Um corpo que já está carregado toque num corpo neutro e pronto. O excesso de carga de um se espalha para o outro e no final os 2 ficam com o mesmo tipo de carga. Dá uma olhada em como funciona. Pega uma esfera cheia de elétrons sobrando, ou seja, negativa. Se ela encosta numa esfera neutra, o que acontece? Os elétrons que se odeiam e se repelem querem mais espaço para ficar longe uns dos outros. Então eles se espalham, se redistribuem pelas 2 esferas. E no fim, as 2 acabam negativas. Agora, a terceira forma é a mais curiosa, a mais misteriosa talvez, é a indução. E aqui, olha só que interessante, não tem toque, nada. Só de aproximar um objeto carregado de um objeto neutro, já acontece uma bagunça, uma reorganização das cargas. O truque aqui é o seguinte:
O bastão negativo chega perto da esfera neutra. Como cargas iguais se repelem, ele empurra os elétrons da esfera para o lado mais longe possível. Ao mesmo tempo, ele atrai as cargas positivas que ficam do lado mais perto. Pronto, as cargas da esfera se separaram. E o legal é que se a gente ligar esse lado negativo da esfera na Terra com um fio, esses elétrons extras fogem, escapam. Aí a esfera pode ficar carregada para sempre. Tudo isso sem nunca ter encostado em nada. Beleza. Agora que a gente já viu tudo isso, que tal levar esses conceitos para uma escala gigantesca? A maior demonstração de força da eletricidade na natureza. É hora de falar da fúria no céu, os raios. Sabe o que acontece lá dentro de uma nuvem de tempestade? É basicamente a mesma coisa que a gente viu com o vidro e a lã, mas numa escala absurda. É eletrização por atrito, partículas de gelo e de água se esfregando umas nas outras o tempo todo. Isso separa as cargas. Geralmente, o topo da nuvem fica positivo e a base fica negativa. Essa diferença, essa separação de cargas, cria uma tensão elétrica colossal. E aí, quando essa tensão fica grande demais e insustentável, pá! Ela se rompe. E esse rompimento é o raio, uma descarga elétrica massiva. E é por isso, aliás, que a gente sempre vê o clarão do relâmpago primeiro e só depois ouve o barulho do trovão. É que a luz é muito mais rápida que o som. Tipo, quase 1 milhão de vezes mais rápida. E para se proteger dessa força toda, a gente usa o para-raios. E tem um detalhe importante, ele não atrai o raio, como muita gente pensa. O que ele faz é oferecer um caminho mais fácil, um atalho, um caminho seguro para a corrente elétrica do raio passar e ir direto para a Terra. Assim a energia não passa pelo prédio e não causa nenhum estrago. E já que a gente está falando de segurança, essa mesma força incrível que ilumina tudo, que faz tudo funcionar, também pode ser bem perigosa. Então, vamos para a nossa última parte, que é super importante, como evitar o choque elétrico. O que é o choque elétrico, afinal? É bem simples, é uma corrente elétrica passando pelo nosso corpo. E as consequências vão desde um formigamentozinho chato até contrações musculares, queimaduras sérias, parada cardíaca, respiratória e pode levar à morte, o negócio é sério. Por isso, prevenir é tudo. E as regras são simples, mas salvam vidas. Coisas que todo mundo deveria saber. Tá em uma tempestade? Fica longe de árvores e de estruturas altas. Viu um fio caído na rua? Não chega nem perto. Eletricidade e água não combinam. Então, cuidado com aparelhos em lugares úmidos. Protetores de tomada são essenciais, ainda mais se tem criança em casa. E aquela dica clássica que nunca é demais repetir. Pipa só bem longe dos fios elétricos. No fim das contas, o recado é este. A eletricidade é uma ferramenta poderosa, uma das mais incríveis que a gente já conseguiu dominar. Mas, como toda ferramenta poderosa, ela exige respeito, atenção e, o mais importante, conhecimento. Pensa só, desde aquela observação simples do âmbar, olha o caminho que a gente percorreu. A eletricidade não só mudou o mundo, ela transformou radicalmente a nossa civilização. Então a pergunta que fica no ar é: qual será a próxima grande descoberta? Qual vai ser a próxima faísca que vai de novo iluminar o nosso futuro?